Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite para todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo e ratificando aquilo que foi louvado aqui. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir, amém? Tenho por título dessa mensagem hoje: Deus sabe como te fazer orar. Tem alguém que gosta de orar aqui? Tem poucas pessoas. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Está aqui comigo também meu pai, pastor Paulo. Acho que quase ninguém conhece ele aqui. Trouxe ele, meu sobrinho aqui, porque se a mensagem ficar ruim, eles começam a glorificar e vai pegando na igreja, né? São meus aliados aqui. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Quem achou, diga amém. E disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Seol da morte. Na minha versão está assim, ó. E disse: clamei o Senhor na minha aflição, e ele ouviu do ventre do inferno o que eu clamei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Pode se assentar. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês muito interessante, que esta palavra que eu vou pregar agora foi a primeira mensagem que eu preguei em toda a minha vida, na primeira igreja que eu pastoreei. Eu pastoreei uma igreja com apenas 8 anos de idade e tinha apenas 9 membros nessa igreja, pastor. Eram 8 travesseiros e uma almofada no quarto dos meus pais. E o meu pai sempre pregou, sempre viajou para pregar, e quando ele não podia me levar, eu colocava o terno e a gravata dele, e o terno dele ficava como uma saia em mim. E eu montava as cadeiras, fazia ali no quarto dele uma igreja, montava o púlpito e começava a pregar e profetizar sobre as almofadas da minha casa. Eu começava a falar: sente a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. E o vento que vinha da janela do quarto do meu pai empurrava algumas almofadas e elas caíam no chão. E eu falava assim: não levanta ele não, deixa ele que ele está cheio de poder. E eu costumo dizer que se você chegar no céu e encontrar uma almofada lá, foi eu que ganhei ela para Jesus. E foi a primeira mensagem que eu preguei em toda a minha vida, foi essa. Mas essa semana o Senhor colocou no meu coração para trazê-la de uma forma diferente. Eu queria debruçar ela com você nesse momento. Todos conhecemos essa passagem, uma passagem muito rápida, muito breve, mas de uma grande importância para as nossas vidas nos dias de hoje. Eu costumo analisá-la e dizer que ela é um espelho do que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Jonas é um profeta que todo mundo vai dizer que é um profeta fujão, que quando ele recebe uma profecia da parte de Deus para pregar aos ninivitas, ele não quer sair do seu lugar onde ele está para ir até o local onde Deus profetizara para ele ir pregar a palavra dele. Mas, contudo, esse texto nos leva a um contexto. Por que Jonas não queria sair do lugar onde ele estava para ir até os ninivitas para poder pregar a palavra de Deus? Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, vai mencionar essa passagem, que Jonas também era filho do profeta Amitai, ou filho da verdade. E naquele tempo, quem reinava era o rei Jeroboão II. Então, naquele tempo, o profeta Amitai, pai de Jonas, também proferia algumas palavras da parte de Deus e via algumas vitórias para aquele tempo e para aquela nação. Pois bem, naquele tempo também, os assírios eram uma fortaleza. Era um povo que crescia, diminuía, crescia e diminuía. Mas em 30 anos de Jonas, com seu pai, profeta Amitai, ele tem algumas incursões do povo assírio contra Israel e as suas cidades circunvizinhas. Ou seja, por 14 vezes, o povo assírio tentou entrar em Israel e nas cidades circunvizinhas. Então era uma guerra que começava, terminava, começava de novo, terminava. Mas só que o povo assírio era um tanto quanto perigoso.
O povo assírio naquela época, quando tentava entrar na cidade, fechar a cidade, invadir a cidade, a primeira coisa que o povo assírio tentava fazer era fechar os templos, destruir os templos. Ou seja, não é muito diferente com o que está acontecendo nos dias de hoje. O inimigo das nossas almas está tentando fechar o lugar onde nós viemos com todas as nossas forças para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E se nós perdermos o lugar de adoração, aonde adoraremos nós? A igreja. Naquele momento, o povo assírio tentava fechar as portas da casa de adoração. Segunda coisa que o povo assírio fazia naquele tempo era matar os reis, porque uma cidade sem governo, ela não tem governante, e eles poderiam de fato exercer a governância daquela cidade e fazer tudo o que eles quisessem. A terceira característica maldosa do povo assírio naquela época era também matar os profetas. Já não havia rei, já não havia lugar para adorar, e sem profeta então para profetizar e amenizar a causa das pessoas que ali habitavam. Então eles ficavam desnorteados e sem lugar para recorrer ou pedir socorro. Embora isso tenha acontecido há muito tempo, não parece um espelho da nossa geração? Estão querendo fechar as nossas igrejas, não deixando lugar para que nós possamos vir correr e adorar ao Senhor. Estão querendo matar os nossos governantes que se levantam através de sua vida, da sua alma, de sua força, para gritar em forte e grande voz, aquele que muda cativeiro, aquele que muda a história, aquele que cura, aquele que faz a promessa e também cumpre as promessas. Estão também querendo matar os nossos profetas nos dias de hoje. Pois bem, o profeta que se levanta em nossa geração nos dias de hoje, em pleno século 21, no ano de 2023, todos os profetas que estão pregando ainda a verdade, os remanescentes, estão sofrendo retaliações, estão querendo calar as vozes dos nossos profetas. Não é um espelho da nossa geração? Parece, né? Pois bem, não era só isso. O povo assírio também, eles rasgavam os homens com algumas serras. No meio do seu corpo, separavam o seu corpo em duas metades. Colocavam o corpo dos homens em tochas, colocavam em umas estacas e acendiam como tocha humana. E toda vez que o povo assírio chegava para cercar a cidade de Israel ou as cidades circunvizinhas, eles começavam a gritar: aí vem os assírios, aí vem os assírios. Tão grande temor acendia naquele povo que eles começavam a correr. E Jonas cresce escutando: aí vem os assírios, aí vem os assírios. Porque além de fechar os templos, além de matar os governantes, eles também queriam matar os profetas. De igual forma, o seu pai era profeta, então ele cresceu ouvindo que os assírios estavam chegando para também matar o seu pai. Então Jonas não quer ir a Nínive pregar a palavra de Deus, porque além de saber que o povo corria perigo, eles também eram maldosos. Crescendo então, ouvindo que os assírios queriam matar o seu pai, a sua família e os seus conterrâneos, ele decide fugir. Por que fugir? Porque ele era hebreu. E ele também não queria acreditar que tinha salvação para os não-hebreus, para aqueles que não serviam a Cristo, para aqueles que não serviam a Deus. Então sobe em seu coração uma raiva de tamanha vontade de fugir e não cumprir o propósito de Deus. Então ele sai do lugar onde ele está, já ouvindo a mensagem de Deus, desce ao porto de Jope. Ele tira da sua bolsa o valor de uma passagem e pergunta: para onde o senhor vai? O capitão da embarcação diz assim: nós vamos para Tarsis levar algumas encomendas. Pois bem, o porto de Jope era um porto onde saía embarcações que levavam ali suprimentos, alimentos, coisas materiais, riquezas para algumas pessoas que encomendavam essas coisas do porto de Jope. Ali saíam algumas madeiras para a construção do templo, e a Bíblia também vai falar que Salomão algumas vezes pediu madeiras ali e saiu do porto de Jope para construir o templo. Embora isso tenha acontecido, Jonas entra dentro daquele barco, paga a sua passagem e começa a fugir para o fim do mundo. Por que para o fim do mundo? Porque Nínive fica apenas 3 dias de caminhada do lugar onde Deus chamara Jonas para pregar a palavra dele.
Só que Tarsis fica mais ou menos a 3.500 quilômetros de distância do lugar onde Jonas estava. Levava mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio de navegação para chegar no fim do mundo, ou seja, em Tarsis. Se você prestar bem atenção, naquela época o povo estava concentrado ali no Oriente Médio e na Europa. Então Tarsis ficava entre a Espanha e Portugal, onde nós sabemos hoje, era o fim do mundo, porque ainda não havia sido descoberto América do Norte, América do Sul. E ninguém dos marinheiros, por mais que fossem experientes no mar, não ousavam em navegar depois da Espanha, depois de Portugal, porque para eles nada existia além de lá, a não ser águas bravias. Quem já andou de barco, navio ou alguma embarcação aqui? Levanta a mão, por favor. Quem agora já pegou uma tempestade no meio dessa embarcação, no meio dessa viagem, no meio de um passeio? Ninguém? Pois bem, eu gosto muito de pescar e ainda mais pescar em alto mar. Quando me convidam para pescar, eu fico doido. Da última vez que nós fomos, o pastor Marcelo foi e quase morreu, né, pastorzão? É uma outra história. Pois bem, e quando nós estamos pescando em alto mar, o barqueiro diz assim para nós: nós não podemos passar dali, porque ali já é águas abertas, ou seja, mar aberto. As ondas começam a ficar bravio e corremos o perigo de pegar o vento sudoeste. O vento sudoeste, quando vem, começa a deixar as águas agitadas de uma forma que o capitão do barco não consegue controlar o barco. E é preciso chamar a guarda costeira, pedir ajuda pelo rádio. Às vezes o sinal do rádio se perde e a gente não consegue pedir socorro. Ou seja, estamos no escuro. Então os barqueiros e o capitão daquela embarcação, que ousava sair daquele lugar porque ainda não havia sido descoberto o continente americano, o que eles faziam? Voltavam. Então quando Jonas decide sair daquele lugar e ir para o fim do mundo, ele está dizendo literalmente: eu vou para o fim do mundo aonde Deus não possa me achar. Mas hoje, nessa noite, quem vos fala aqui também é um profeta Jonas. Eu acredito que eu também estou pregando para muitos profetas por nome de Jonas nessa noite, porque na geração em que nós estamos vivendo fica difícil começar a pregar a palavra aonde nós vamos. Aonde nós estamos fica difícil porque é maçante a quantidade de pessoas que querem nos sufocar e não acreditar mais no que nós estamos dizendo. Com tudo isso, nós também deixamos de acreditar que há uma salvação para esse povo. Uma vez eu disse para minha mãe: mãe, tem gente que nem merece salvação. E ela me repreendeu na hora e ela falou: Lucas, Jesus morreu na cruz para todo mundo. Não foi somente por você que prega, ou que canta, ou que faz alguma coisa na igreja, mas ele morreu para todo mundo. E não há quem possa escapar da salvação ou da morte de cruz. Ele sai fugindo, mas no meio do caminho, antes de chegar ao fim do mundo, a Bíblia vai nos dizer em Jonas capítulo 1, versículo 4: mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava prestes a se quebrar. Nós estamos fugindo? Você está fugindo? Cuidado, porque não tem como escapar das mãos de Deus. Não tem como escapar do propósito a qual nós fomos chamados. Não tem como escapar do nosso chamado, seja ele cantar, pregar, falar, faxinar a igreja, filmar, evangelizar, receber os irmãos ali na porta. E eu sou prova viva disso. E eu vou te dizer mais por que eu sou prova viva disso. Porque nesse ano de 2022 que passou, eu sofri isso na pele, pastor. Porque eu estava tentando fugir de um chamado ao qual Deus tinha me chamado para fazer, e eu queria fugir de todas as formas. O Juninho é prova disso, ele conversou comigo várias vezes. E eu entendo que Jonas, ao fugir, ele querendo fugir desse propósito ao qual ele foi chamado, o Senhor tem a preocupação de tratar toda e qualquer deficiência que nós possamos eleger e dizer nas nossas vidas que nós não temos condições de cumprir. Ele se preocupa com as nossas frustrações. Jonas agora começa a sofrer uma tempestade em alto mar.
O capitão e os seus barqueiros que estavam ali naquele momento começam a ficar preocupados. E eles começam a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque não é, de fato, o tempo, o mês, a época de se pegar uma tempestade como essa. O que está acontecendo? E Jonas se encontra num porão de um navio dormindo em meio a um chamado. Jonas se encontra no porão de um navio dormindo em meio ao seu chamado. Mas aí eu entendo que nessa nossa geração, algumas vezes nós estamos fugindo de muitos propósitos que Deus tem nos chamado. E nós estamos dormindo em meio ao chamado e dormindo também em meio às tempestades, mas trazendo consigo prejuízos para quem nós nem conhecemos. Ou seja, o navio que estava com Jonas no seu porão estava carregando provimentos, estava carregando encomendas para os próximos portos, estava carregando suprimentos para outras cidades, mas ele estava gerando um prejuízo para quem ele sequer conhecia ou conhecera o Jonas, e estavam jogando o suprimento e as coisas que estavam pesando o barco no mar, para ver se o barco ficava leve, para ver se ficava melhor a navegação, e mesmo assim a tempestade não passava. Cuidado, anota essa chave aí, anota aí, Juninho, para você postar depois. Um profeta fora do seu chamado gera prejuízos. Um profeta fora do seu chamado gera prejuízos. E o vento está soprando. E Jonas está dormindo, gerando prejuízos para quem ele sequer conhecia. E talvez você que me ouve nessa noite, preste bem atenção comigo. Você não entende o porquê de o vento soprar dentro da sua casa? Às vezes nós não conseguimos entender por que o vento sopra em nossa família. Às vezes nós não entendemos por que o vento sopra no nosso trabalho, na nossa faculdade, no ambiente em que nós vivemos. É porque nós estamos fugindo dos nossos propósitos, estamos gerando prejuízos para pessoas que nem mesmo conhecemos, ou para ninguém que nos conheça. E nós estamos dormindo despreocupados, insensíveis com a tempestade que nos sobreveio. O capitão então desce até o porão do navio e diz assim: ei, quem é você? Da onde você vem? O que você está fazendo aqui? Faz mais ou menos 4 perguntas para Jonas, e Jonas só responde uma vez: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. E o que está acontecendo? Diga-nos, clame ao seu Deus. A Bíblia vai dizer que o capitão e os seus amigos que estavam ali no barco, na embarcação, está dizendo assim: cada um clame ao seu Deus para que isso possa passar bem rápido. E ele diz para Jonas assim: por que você não está clamando? Por que você não está gritando por socorro para que essa tempestade termine e todos possamos pisar em terra firme? Ele diz: eu sou hebreu, servo do Deus vivo, a quem criou os céus, a terra e o mar. E ele respondendo isso, eles começam a tirar sorte. Fala: vamos tirar sorte então para ver quem vamos lançar ao mar, para que essa tempestade se acalme. Jonas dá tanta sorte que a sorte cai nele. Preste bem atenção. Jonas dá tanta sorte que a sorte cai em Jonas. E ele diz assim: para ficar melhor as coisas, eu sou o causador dos problemas, me lancem no mar. O fácil é você reconhecer o problema, e fica mais fácil ainda dizer para alguém: vamos lançar ao mar, para que o problema se afaste de nós. É fácil você apontar o dedo para alguém e dizer assim: vamos lançar ele no mar, porque ele é o problema. E se nós lançarmos ele para fora do barco, o problema vai cessar, vai acabar, e a gente vai conseguir seguir viagem e ir para o nosso destino. Mas difícil é você reconhecer que você é o causador do problema. Fica difícil quando nós reconhecemos e sabemos que nós estamos causando o problema.
num trajeto que nem era para nós estarmos, num lugar que nem era para nós estarmos, e que aparentemente está dando tudo certo. Eu desci a Jope, tinha um navio, consegui pagar a passagem, eles me deixaram entrar, e agora eu estou rumo ao fim do mundo, onde Deus não consegue me achar. Não é pelo fato de estar dando certo que as coisas estão corretas. Ele reconhece o seu problema, ele diz: eu sou o causador, então me lança fora do barco. Aí o interessante é que Jonas não queria pregar a palavra em Nínive, mas ele começa a pregar a palavra sem mesmo querer dentro do barco, dizendo: eu sou hebreu, eu sou o causador do problema, então me lancem fora, para que a tempestade passe e para que vocês fiquem seguros. E muitas vezes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, é difícil olharmos no espelho e dizer assim: eu sou o causador do problema, e é preciso que vocês me lancem fora, para que a tempestade vá embora e vocês sigam firmes. Jonas não queria pregar em Nínive e começa a pregar no barco. Tanto é que no versículo 14, eles dizem assim, por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te oramos e pedimos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Eles pediam para clamar as suas entidades, os seus deuses, mas agora eles estão pedindo para o Deus de Jonas não deixar cair sobre eles o sangue inocente. Então Jonas diz: eu sou hebreu, eu sou o problema, me lancem para fora do barco, então a tempestade vai cessar. E agora os homens que clamavam aos seus deuses começam a clamar ao Deus de Jonas, pedindo para que não deixem derramar o sangue inocente sobre eles. Mas o interessante é também que antes disso, no versículo 13, está assim, entretanto os homens remam forte para fazer o navio chegar à terra, mas não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso. Algumas vezes as pessoas que nos cercam, estão conosco nessas embarcações, vão tentar nos salvar por amor da nossa família, da nossa pessoa, pelo prestígio que nós temos com elas, e vão tentar remar forte, carregando consigo prejuízos que elas não deveriam carregar. Eles vão tentar nos salvar e vão tentar remar, mas o mar é tão forte, o vento é tão forte, e Deus está querendo conversar contigo de uma forma tão íntima que Ele não deixa ninguém te ajudar, e faz com que você assuma o problema e salte do navio. É difícil reconhecer quando causamos os problemas, não é? Me lancem para fora. Me lancem para fora da minha família. Me lancem para fora do nosso grupo de amigos. Me lancem para fora da nossa amizade. Eu estou trazendo o problema. É difícil reconhecer isso. Jonas dá sorte, e a sorte cai sobre ele. Agora os marinheiros jogam Jonas no mar. E de modo assustador, a tempestade passa. Mas enquanto você corre do seu chamado, enquanto você corre da presença de Deus, Deus está preparando uma carona para o seu ministério. Enquanto você corre do chamado, Deus prepara uma carona para te levar do lugar onde você não deveria ter saído. Eu vou dizer outra vez para que você possa me entender. Enquanto você está fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer, exercer, trabalhar, Deus prepara algo diferente, de maneira sobrenatural, para te levar de volta da onde você não deveria ter saído, para começar a exercer novamente aquilo que Ele te chamou. Oh, aleluia. É aí que começamos o capítulo 2, desmistificando tudo quanto o lugar de oração. Existe um lugar de oração? Existe um lugar? Jonas capítulo 2 começa a desmistificar o lugar de oração, porque no momento em que ele cai na água, Deus preparou um grande peixe,
Algumas pessoas já me disseram, isso é ilustrativo, Lucas, nós não acreditamos nisso. Mas se a Bíblia tivesse me dizendo que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria, porque está na palavra. Então, quando a palavra fala que um grande peixe engoliu a Jonas por 3 dias e por 3 noites, eu acredito piamente nisso, com todo o meu coração, e é onde ele começa a orar. Daí vem o tema, Deus sabe como te fazer orar. Porque o local da oração não é um local onde eu separo a igreja, no meu lugar tal, no meu quarto, na minha casa. O lugar de oração é onde eu decido orar. Deus escuta gritos, Deus enxerga choros, mas Deus também responde clamores. Deus escuta gritos, Deus enxerga choros, mas Deus também responde clamores. E eu não sei como você chegou aqui, com que tipo de choro, com que tipo de grito e com que tipo de clamor. Eu estou aqui para te dizer fortemente que Deus escuta gritos, que Deus enxerga choros, Deus enxerga lágrimas, mas também responde clamores. E ele desmistificando o lugar de oração. O lugar de oração é onde eu decido falar com Deus. E ele sabe como me fazer orar. E como ele sabe como me fazer orar, ele envia uma carona para o meu propósito. E enviando essa carona para o meu propósito, Jonas começa a clamar. Eu nomeio isso de uma oração da aflição. E disse, clamei ao Senhor da minha aflição, e Ele ouviu do ventre do inferno. Clamei e tu, Senhor, ouviste a minha voz. Ele está dizendo com grande voz dentro do ventre de um peixe no mais profundo mar. Pois tu lançaste no profundo meio dos mares, das correntes de águas que me cercavam. Todas as suas vagas, as tuas ondas passaram sobre mim. E Jonas não para por aí, ele continua clamando e diz assim, eu disse, eu estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas estavam enroladas sobre a minha cabeça. Eu desci até os fundamentos das montanhas e da terra, com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da corrupção, ó Senhor Deus. Quando a minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor e a minha oração entrou a ti no teu santo templo. Às vezes nós estamos quase morrendo, mas é quando Ele sabe nos fazer orar e nos retratarmos dos nossos erros e pedimos socorro. Ele vê choro, Ele vê lágrimas, mas também responde clamores. Ele sabe como te fazer orar. Então o intuito de Deus aqui não é só que Ele cumpra o seu propósito, é que faça quem está correndo dele, do seu propósito, tenha uma intimidade concreta com Deus. Porque também não adianta querermos cumprir o nosso processo, cumprir o nosso chamado, sem ter uma vida regrada de oração. Porque se eu não oro no porto, se eu não oro no navio, se eu não oro no porão do navio, eu tenho que orar no ventre de um peixe. Eu vou te dizer de novo, se eu não oro em casa, se eu não oro na minha casa, se eu não oro na minha família, se eu não tenho uma vida de oração, Deus sabe como nos fazer orar. Se eu não tenho uma vida constante de oração, Ele sabe como te fazer orar. E é quando Ele estava desfalecendo, quando a minha alma desfalecia, entrou em ti, ó Senhor, a minha oração. Eu repito, ratifico a vocês, Deus vê choro, Deus enxerga lágrimas, mas também responde clamores. E é no momento em que nós estamos orando que Deus move o lugar de oração. Vou repetir. É no momento em que nós estamos orando e clamando a Ele, é que Deus move o lugar da oração.
Enquanto Jonas orava no ventre de um peixe, porque ele tinha que voltar todo esse tempo que ele já havia navegado, fugindo daquilo que Deus chamara ele para concretizar, Deus está movendo o lugar da oração. Ele leva 9 versículos para orar. 9 versículos para orar. Ele começa a ter uma vida de oração no ventre do peixe, clamando ao Senhor, a oração da aflição. E Deus movimenta o lugar da oração. Deus está falando assim, não é barganha, não é troca, é relacionamento. Não é barganha, não é troca, é relacionamento. Jonas, e o que eu queria com você era relacionamento. Por isso que eu te trouxe aqui no ventre do peixe, Jonas, só para você clamar, Jonas. Enquanto nós oramos, Deus movimenta o lugar da nossa oração. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, ora, fala comigo, que eu movimento o lugar da sua oração. Ora, fala comigo, que o milagre eu resolvo. Ora, fala comigo, que o problema eu resolvo. Ora, fala comigo, que eu abro as portas. Deus está dizendo para você, fazer é comigo, mas clamar é contigo. Então, filho, não perca a oportunidade de clamar e falar comigo, porque enquanto você ora, eu movimento o lugar da oração. Eu venho a te convidar nessa noite, não importa com que você fale com Ele, como você fala com Ele, de que forma, que palavras você vai usar, mas não deixe de falar com Ele. Você tem algumas pendências, fale com Ele. Você tem alguma reclamação, fale com Ele. Você está reclamando, quer fugir, quer parar, quer entregar, entrega, mas fala com Ele. Senhor, está ruim, está difícil, está pesado, estou cansando, mas fala com Ele, porque enquanto você fala com Ele, Ele movimenta o lugar da oração. Enquanto você clama a Ele, Ele movimenta o lugar onde você decidiu orar. Isso é lindo, porque enquanto nós fugimos, Deus prepara uma carona para nos levar ao nosso lugar de propósito. Enquanto ele está fugindo, Deus está preparando uma carona para ele. O livro de Jonas nos diz também sobre a soberania de Deus, porque no capítulo 1 está falando da maldade que subiu ao coração de Deus. No capítulo 3, Deus está falando para Jonas da bondade dele e do amor que ele tem para alcançar aquelas pessoas. A Bíblia vai dizer que é mais ou menos 620 mil pessoas que foram alcançadas por uma pregação de alguém que não queria pregar. É mais ou menos 620 mil pessoas que foram alcançadas por alguém que não queria pregar. Quem dera eu alcançar tantas pessoas. Quem dera a nossa igreja alcançasse tantas pessoas. Porque o desejo dos pregadores, ou seja, da minha vontade, é que quando eu pregasse, milhares de pessoas viessem aos pés do Senhor. Mas por uma pregação de um homem que não queria pregar, 620 mil pessoas se renderam aos pés do Senhor. E mais ou menos 100 mil pessoas que não reconheciam entre a mão direita e sua mão esquerda. Ou seja, crianças, foram alcançadas por uma pregação de um profeta que não queriam cumprir o seu propósito. Mas enquanto nós fugimos, Deus está preparando algo sobrenatural para nos trazer de volta e começar de novo aquilo que nós nunca deveríamos ter parado. Tanto é que Jonas começa a executar a sua oração no ventre do peixe. Deus fala uma vez com o peixe, com a carona do propósito. Vomita ele. Vomita ele. Ele desenvolveu 9 versículos orando, clamando, pedindo socorro. E ele faz um voto e o sacrifício é sua voz. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou lá cumprir o meu propósito. E quantos votos nós já fizemos dizendo: Senhor, se o Senhor me livrar, se o Senhor me tirar, se o Senhor fizer, se o Senhor falar comigo, eu cumpro o meu propósito. E quantos votos não feitos e não executados nós temos aqui? Eu tenho muitos votos. E quando eu estudava essa palavra,
Deus trazia ao meu coração a quantidade de votos que eu ainda não cumpri, quando na minha aflição eu clamei e Ele me respondeu. Ele está dizendo assim: Lucas, não está na hora da gente cumprir os seus votos? Aí Ele fala com o peixe assim: vomita ele aí. Mas preste bem atenção, o peixe não vomita Jonas em Nínive, porque Nínive não tem praia. Vomita Jonas em terra seca, ou seja, perto do porto de Jope, da onde ele saiu, no início de tudo, da onde ele não deveria ter saído. Aí, talvez, conjecturando a história, algumas pessoas que estão no porto estão vendo um grande peixe, uma coisa que eles nunca haviam visto antes, e Jonas saindo todo molhado, de algas, conjecturando, tá? Para que você possa me entender. Vem todo molhado, subindo, batendo a roupa cheia de areia, das entranhas de um peixe. Aí as pessoas falando assim: da onde você está vindo, camarada? Porque para chegar aqui, tem que vir de barco, tem que vir de lancha, tem que vir de jet ski, tem que vir de navio, tem que vir por cima. Da onde você está vindo? Jonas, não tem como te falar. Se eu falar, você não vai acreditar. Não, mas como você veio? Porque quem chega aqui, chega por cima. Pois é, mas eu cheguei por baixo. Vamos de novo. Como você chegou aqui? Porque quem chega aqui, chega por cima. Alguém precisa trazer você até aqui. Você precisa de algum instrumento, de alguma coisa para te trazer aqui. Você chegou aqui como? Cheguei orando. Cheguei clamando. Como você chegou aqui nessa praia? Porque para te trazer aqui você precisa de alguém que sabe navegar, de alguém que tem instrução, de alguém que sabe o caminho. Como você chegou aqui? Cheguei por baixo, cheguei orando, cheguei clamando. E como você diz para alguém que você chega clamando, que você chega orando? Porque muitas pessoas não acreditam quando você chega, mas de fato você chegou, e você chegou de alguma forma. Como você chegou? Cheguei orando, cheguei clamando. Quem te trouxe aqui? Eu cheguei orando, cheguei clamando. É difícil dizer, mas quem me vê sabe da forma que eu cheguei. Porque eu cheguei envolto em algas marinhas, cheguei molhado, cheguei sujo. E é o processo de quem está voltando no início de tudo. Então, quando você enxerga alguém envolto de algas marinhas, sujo, molhado, ou seja, do processo, é porque ele está prestes a viver o propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Não tem como te falar, mas quem me vê sabe o processo que eu enfrentei para chegar quem te trouxe. Ele começa a caminhar para Nínive. São mais ou menos 3 dias de caminhada. E ele começa a pregar. E a palavra dele ecoa naquela cidade, tanto que a Bíblia vai nos dizer que o rei aceita aquela palavra. Eles se voltam a Deus, se vestem de saco de pano, e o rei dá uma ordem: todo mundo, homem, mulher e criança, e até os animais, vão jejuar. Vão jejuar para ver se a misericórdia de Deus nos alcança. Um homem que não queria pregar, fugindo do seu propósito, alcança uma cidade, alcança homens, mulheres, crianças, até os animais, e o rei daquela região. E o rei fica envolto com aquela palavra. Isso toca o seu coração, de uma pregação de alguém que fugia do seu propósito. Fala assim: nem animais vão comer. Se veste todo mundo de saco de pano. Vamos descer para o joelho. Vamos jejuar. Talvez Deus se compadeça da sentença dele, e nos perdoe.
Deus é lindo. Depois dessa pregação, capítulo 3, versículo 10, olha só o que diz a Bíblia. E Deus viu as suas obras, como se desviaram dos seus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria contra eles. E Deus se arrependeu, está aqui? Na minha versão está dizendo assim, ó. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado contra eles. Preste bem atenção sobre o posicionamento. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas por causa de um posicionamento, por causa de um profeta que volta a orar e a comunicar com Deus, Deus revoga a sua sentença. Vou te explicar para você entender. Eu estou dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas se eu me posicionar e começar a orar e cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer, Ele revoga a sentença. Ele revoga a sentença. Ele revoga a sentença. Para nós terminarmos, não importa o que Deus tenha sentenciado a você, se você se posicionar nessa noite, Ele vai revogar a sentença. Jonas prega, eles se convertem, Deus revoga a sentença e Jonas sai. Constrói uma cabana, espera o que vai acontecer. Um profeta que pregou o amor, mas não querendo pregar o amor em seu coração, é usado como instrumento para orar. Deus revoga a sentença e Ele agora aguarda o que vai acontecer com os ninivitas. Constrói uma cabana. Aí Deus faz crescer uma boboreira dentro de uma cabana que Ele mesmo construiu, para que ele não sofra as dores do sol. Ou seja, Deus não interfere nas suas construções, se dentro das suas construções tiver espaço para crescer o que for dele. Deus não vai interferir nas suas construções, nas suas cabanas, se dentro das suas construções houver espaço para crescer o que for dele. Construiu, conquistou, ganhou, fez, mas tem espaço para crescer o que é dele. Tem espaço para crescer o que é dele. Jonas está envolto por uma sombra de uma boboreira. Do dia para a noite, do jeito que ela nasce, vem um vermezinho pequenininho, começa a corroer, come o caule, come o centro da planta, e a boboreira, do dia para a noite, como cresceu, ela desfalece. Jonas olha aquilo e fica pasmado, boquiaberto. Como pode? Deus está dizendo para nós: como pode alguém um dia envolto nas minhas coisas, que experimentou a presença um dia, não está mais envolto na minha presença? Um dia experimentou da minha sombra, no outro dia já não experimenta mais, mas está preocupado com as suas construções. Como pode alguém que já veio aqui, chorou, gritou, clamou, Deus ouviu, não está mais envolvido? Porque nós estamos preocupados com as nossas construções e não com o que Ele faz florescer dentro de nós. E uma pergunta que fica para essa noite é: tem espaço para Ele crescer o que é dele? Ou não há espaço dentro da sua construção? Tem espaço para Ele fazer o que Ele quer dentro do seu chamado? Dentro das suas conquistas?
dentro dos seus planejamentos. Tem espaço para ele exercer o poderio dele dentro das suas conquistas, dentro dos seus sonhos, dentro das suas realizações. Porque se houver espaço para ele fazer crescer a sua vontade, fique despreocupado, meu amigo. Mas se não houver um espaço para as coisas de Deus não crescerem e florescer, de um dia para a noite e da noite para o dia. Mas para encerrar, eu queria convidar aqui o louvor, e para que você fique sobre os seus pés. Nínive estava a oeste, Tarsis a leste. Foi ao contrário do seu chamado, na contramão do propósito de Deus. Mas Deus faz com que o grande peixe traga ele de volta da onde ele saiu. Ou seja, ele percorreu todo o caminho de volta. E a pergunta para essa noite é o seguinte: vamos voltar ao início de tudo? Da onde você não deveria ter saído? Para onde você não deveria ter fugido? Vamos voltar, vamos retroceder e começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo? Porque enquanto você orar, eu vou movimentar aquilo que te preocupa. Enquanto o louvor vai cantar, eu queria te convidar. Vamos começar tudo de novo? Então não se acanhe, não fique com vergonha. Eu queria chamar somente aqui na frente quem está com vontade de voltar no início e começar tudo de novo. Feche os teus olhos. Pode vir. Já tem um casal aqui. Já tem mais uma pessoa, graças a Deus. Estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vamos começar de novo? Só bater. Vamos voltar do início. Esse é o convite que Ele está fazendo nessa noite para você. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Queria convidar os pastores aqui para nos ajudar a orar. E você que está aí, começa a clamar o nome dEle, agradecer a Ele, adorar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O convite de Jesus nessa noite para você é: vamos voltar ao início e começar tudo de novo. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, vem, Maranata. Estenda suas mãos para cá. Ore comigo nessa noite. Jesus, aqui estão essas pessoas retornando ao início de tudo. Foram confrontadas com a tua palavra, se reencontraram com o seu chamado e desejam começar novamente. A minha oração nesta noite, Pai, é que aquelas pessoas que não tiveram a coragem de sair aos seus lugares e vir aqui na frente, alcance essas pessoas em seus lugares, mas faça também recomeçar os teus chamados. Pai, que essas pessoas que se dispuseram a estar aqui, Pai, possam recomeçar hoje, recomeçar agora, começar a viver novamente o seu propósito, o seu chamado aí a florescer, aonde colocarem as plantas dos seus pés. Que as pessoas possam ver que não vieram de cima, mas vieram através da oração, do clamor, do sobrenatural, Pai. Pai, eu te rogo, eu clamo ao teu nome, Senhor. Sobre essas pessoas, abra as janelas dos céus e derrama sobre eles bênção incontáveis, bênção incontáveis, bênção incontáveis. Quem recebe, diga amém. Bênção incontáveis. Por causa de um posicionamento, receberemos bênção incontáveis. Por causa de uma vida de oração, receberemos da parte de Deus. Por causa do meu posicionamento, Deus vai fazer. Eu não imagino